Quero compartilhar com os irmãos um texto no Evangelho de João, capítulo 3, um texto bem conhecido de nós cristãos evangélicos, um personagem também muito conhecido, e nós vamos dar uma viajada aqui no tempo e ver essa conversa que esse homem chamado Nicodemos teve com Jesus uma certa noite. Todos que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Os irmãos estão muito bons de Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vamos até o versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel. O que ele era em Israel? Diga assim: mestre. Isso aí é interessante, né? Tu és mestre em Israel. Pode voltar o 10. E não compreende estas coisas? Muito interessante. A conversa de Jesus, a conversa de Nicodemos com Jesus, é a conversa que originou o versículo mais conhecido no meio cristão. Qual é o versículo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu aprendo algo muito importante com esse texto. Nicodemos, ele era um personagem muito importante no Novo Testamento. Ele era um homem culto e ele exercia uma autoridade no povo judeu. Nicodemo, ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a corte suprema judaica, que tinha funções administrativas e judiciais. Ou seja, esse homem que foi procurar Jesus, ele era alguém que fazia parte do STF, Supremo Tribunal Federal. Só para a gente se basear na leitura do texto. Ou seja, você percebe que esse homem não era pouca coisa, é verdade? Ele fazia parte da Associação dos Juízes de Israel. Ou seja, ele era um homem assim de uma autoridade muito grande entre o povo judeu. Outra coisa que o autor João, o discípulo João, ele enfatiza, era que Nicodemos, ele era fariseu. Diga fariseu. Talvez a gente já ouviu falar muito sobre fariseu no Novo Testamento, mas também é possível que a gente não ainda entenda quem eram os fariseus e o que os fariseus criam, na verdade. O fariseu, eles foram uma seita que foram criada ali cerca de 150 anos antes de Cristo. Alguns dizem que os fariseus, eles nasceram ali de uma linhagem de Esdras, né? Para que se entenda, por exemplo, tem aquele texto lá em Neemias,
que quando Neemias ele reconstrói o muro, ele é reconstruído o templo, aí depois ele volta para o palácio, aí o povo ele volta a pecar novamente, aí o povo volta a se juntar com mulheres estrangeiras, aí Neemias volta novamente lá para Jerusalém, e ele decide disciplinar aqueles homens. Eu acho que vocês já leram esse versículo, que Neemias ele se revoltou de uma tal forma, que os homens que estavam se unindo com as mulheres estrangeiras, ou vice-versa, ele arrancou a barba dos homens. Vocês já leram esse versículo? Como uma espécie de zelo a Deus, para que o povo judeu não se misturasse com os estrangeiros. Esse era o zelo que Neemias teve para com o seu povo. Então, ali, nasceram pessoas ali muito rígidas com relação à lei mosaica. E alguns historiadores acreditam que os fariseus, talvez, eles tenham vindo ali desse período, e de serem pessoas assim muito rígidas quanto à questão da sua prática religiosa. Então eles nasceram ali em torno de uns 150 anos antes do ministério de Jesus. E também eles desapareceram, no caso, pelo menos o nome fariseu, alguns anos depois do ministério de Jesus. Eu até fiquei assim pensando que eles existiram naquela época para se tornarem uma pedra no sapato de Jesus. Parece que eles foram criados ali, naquele tempo, para serem uma pedra no sapato de Jesus. Ou, às vezes, um calo, no nosso pé. Às vezes, não tem pessoa na vida assim, que você diz assim, poxa, esse daqui parece que foi criado só para ser um calo no meu pé, uma pedra no meu sapato? Sim ou não? Eu acho que os fariseus eram mais ou menos assim. Eles não eram assim muito antigos, a seita fariseu, mas eles foram literalmente uma pedra no sapato de Jesus. Então, os Nicodemos, João faz questão de enfatizar que ele era fariseu. Outro ponto importante, Nicodemos ele era mestre da lei, e também fala que ele era príncipe dos judeus. Algo muito importante é que Nicodemos, como a gente leu no texto, ele era mestre da lei e também interpretava a lei mosaica. Durante o ministério de Jesus, existiram assim 5 seitas muito fortes. Os fariseus, saduceus, essênios, zelote e os herodianos. Sendo que os fariseus, eles foram os principais opositores do ministério de Jesus. Eles eram conhecidos, os fariseus, por terem uma doutrina muito rígida, com relação até mesmo aos dízimos. Eles eram tão rígidos na questão de dízimo, que eles começaram a dizer para as pessoas, a ensinar as pessoas, que até daquilo que eles comiam, tinham que tirar o dízimo. Ou seja, eles eram muito rígidos. Tem um versículo na Bíblia, onde Jesus também, ele repreende os fariseus, que diz que eles cobram o dízimo, do hortelã. Jesus fala assim, olha, vocês fazem bem essas coisas, mas vocês têm que cobrar isso, mas sem omitir a justiça, o amor, a misericórdia. Ou seja, eles eram assim muito rígidos nessa questão, e às vezes esqueciam do amor e da misericórdia. Então, outras coisas que eles também eram muito fortes em rituais de purificação e observância das leis sabáticas. Se você hoje, digamos assim, acha que um adventista ele é rígido por não trabalhar no sábado, os fariseus eles eram muito mais rígidos do que você pensa. Diz a história que quando alguém adoecia, tinha uma garganta, por exemplo, tinha uma inflamação na garganta, era comum a pessoa fazer um gargarejo com vinagre para desinflamar a garganta.
Só que para os fariseus, aquilo ali era um trabalho que a pessoa estava fazendo, ou seja, ela, se tivesse com a garganta inflamada, ela não poderia fazer sequer um gargarejo, ela teria que literalmente tomar o vinagre. Quem já tomou vinagre? É gostoso, né? Porque para eles era pecado. Na lei dizia que a gente teria que caminhar, na questão do sábado, até o muito caminhar para eles, né? Eles consideravam pecado e eles julgavam as pessoas por isso. Então, os fariseus eram pessoas assim muito rígidas na questão dos sábados. Os fariseus, né, depois da destruição do templo em Jerusalém, eles foram os que construíram as sinagogas. O que é uma sinagoga? A sinagoga é como se fosse as igrejas dos nossos dias atuais, né? O lugar onde se ensinava a lei mosaica e o lugar onde os rabinos ensinavam a lei. Outra coisa dos fariseus, eles gostavam de ocupar os primeiros lugares nos templos, né? Porque ocupar-se os primeiros lugares no templo era uma questão de honra. Então, eles faziam questão de ocupar os primeiros lugares no templo. Jesus faz uma crítica também a eles quanto a isso. Eles gostavam, eles também eram aqueles que ensinavam, eles eram responsáveis pelos ensinos na sinagoga. Quem era? Os fariseus. Tudo isso era responsabilidade dos fariseus na época de Jesus. Eles gostavam de serem vistos pelos homens e pelas suas práticas religiosas. Conheciam a lei de Moisés, isso aqui é o que mais diferenciavam ele das outras seitas. Além de conhecer a lei mosaica de forma escrita, eles também conheciam a lei de forma oral. Ou seja, ele não é um crente igual nós, que se perguntar um versículo, vai gaguejar. Eles conheciam de forma escrita e também podiam recitar para você qualquer texto da Bíblia decorado. Diga assim, eu sou assim, pastor. Os fariseus. Muito rígidos, muito conhecedores da palavra. Uma vez eu perguntei da irmã Bani, eu fui discipulado pela irmã Bani. Eu não sei se eu ouvi errado da parte dela, que ela um dia me corrija. Ela falou, pastor não, falou, Albenar, para mim me formar como missionário nos Estados Unidos, eu tive que decorar a carta de Paulo aos Romanos. Eu fiquei assim, né? Aí eu olhei assim, mas a carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos. Eu não sei se eu ouvi errado dela, né? Mas eu fiquei assim, assustado. Eu já consegui decorar alguns capítulos, até grandes da Bíblia, mas livro não. Isso às vezes serve para a gente nos despertar um pouco mais, porque às vezes entra ano e sai ano, a gente não decora um versículo da Bíblia, diga misericórdia. Eram os fariseus. Então, o nome fariseu também, ele significava, tinha dois significados. Separado ou santo, olha só que se parecia, era uma seita que se assemelhava muito ao cristianismo. Separado ou santo, ou aquele que alivia a carga. Mas será que eles aliviavam a carga de alguém? Mateus 23, 23, se puder projetar. Olha o que Jesus diz a respeito dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Tem um outro texto que Jesus fala que eles colocavam um fardo tão pesado sobre os seus seguidores que eles nem com um dedo eles tinham coragem de mover. Quando você vê muitas pessoas querendo colocar fardo pesado sobre você, isso é farisaísmo. Principalmente aquilo que as pessoas não conseguem nem praticar.
Farisaísmo. Às vezes a gente vê muito cristão, muito líder, arrotando santidade, nem ele consegue cumprir. Fariseu. Quer colocar um jugo, um fardo pesado que nem ele consegue carregar. Isso é farisaísmo. Outros personagens importantes que eram fariseus: Gamaliel, mestre da lei, e o próprio Saulo de Tarso, que depois se converteu no apóstolo Paulo. Ou seja, você vê que os fariseus, eles eram pessoas assim, muito importantes da época e do Novo Testamento. Nicodemos, irmãos, era um homem que ele teve assim, ele tinha uma curiosidade. Ele queria conhecer pessoalmente Jesus. Eu lendo o texto, e foi algo assim que me chamou muita atenção durante a semana. Por exemplo, todas as vezes, esse é o texto, irmão, que eu mais uso para evangelizar pessoas aí fora. Para mim, esse aqui é o texto perfeito para evangelizar as pessoas aí fora. E toda vez que eu li esse texto de Nicodemos, eu ficava pensando, né? Digo, Nicodemos, ele não foi muito humilde, porque o texto diz que ele foi procurar Jesus em que horário? Diga, à noite. Ele não foi procurar Jesus durante o dia, foi procurar Jesus à noite, porque ele tinha uma posição, é verdade? Você imagine você sendo alguém que é um mestre, uma autoridade, aí você vai lá procurar Jesus, que era os principais rival dos fariseus, era Jesus. Aí você vai lá durante o dia procurar Jesus. Você ia ser depenado. O que você foi fazer com Jesus? Sendo que nós que temos a doutrina certa. E ele, né, esperto, vamos esperar chegar à noite. Possivelmente à noite vai ter menos pessoas para conversar com Jesus. E ele foi à noite. Mas eu aprendo também algo muito importante. Ele pode não ter tido humildade, porque às vezes, irmão, falta humildade na nossa vida para conhecer Jesus. Mas ele teve coragem, diga assim, Nicodemos não teve humildade, mas teve coragem. Às vezes, quando faltar humildade na nossa vida, nós precisamos ter coragem. E ele foi conversar com Jesus. E é interessante, Nicodemos, o primeiro versículo, a primeira frase, eu aprendi com o Mike Murdock algo importante. Quando a gente vai conversar com uma autoridade, a gente chega diante dela e o que você faz? Você fala muito ou você decide ficar calado para você aprender? Calado para aprender. O que fez Nicodemos? Já chegou lá, né, ele, né, olhou assim, bateu de frente, falou, a narrativa dele é muito linda. Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Olha só, já chegou, né? Pô, né? Nós vamos ter aqui um papo de mestre para mestre. Eu também sou mestre, né? Vamos ter aqui uma conversa de mestre para mestre. Mas ele não esperava, irmão, que o mestre dos mestres ia dar uma resposta para ele, que ia deixar ele no mínimo zonzo, refletindo durante alguns minutos. Mas eu aprendo também algo muito importante. Nicodemos, ele ouviu muito falar de Jesus. Aprenda uma coisa, no meio dos fariseus, no meio de pessoas religiosas, existe aquele sedento por Deus, como foi o caso de Nicodemos, como foi o caso do apóstolo Paulo, dentre outros. E eu aprendo também que no meio do mundo cristão, existe também os fariseus aqui dentro. É vice-versa. E eu não quero ser um fariseu, irmão. Diga você, eu também não, irmão. Eu não quero ser um fariseu. E ele pode ter ouvido, né? Conhecia tanto sobre a lei, mas ele começou a ouvir a fama de Jesus, o que Jesus fazia, e ele pode ter pensado, quem é esse que transforma água em vinho?
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Afinal de contas, na lei, só Deus tinha poder para perdoar pecados. Quem é esse que tem poder para salvar e diz, vai, a tua fé te salvou? Quem é esse que tem poder para curar e dizer, toma o teu leito e anda? Quem é esse que tem poder para ressuscitar os mortos? Quem é esse que tem poder para andar sobre as águas? Quem é esse que tem poder e autoridade para expulsar demônios? Ele pensou, isso deve ser uma nova doutrina aqui em Israel, porque nada disso nós estamos acostumados a ver. Então, irmãos, eu vejo que em Nicodemos havia uma fome e uma sede no coração daquele homem. E eu espero que até hoje haja uma fome e uma sede no seu coração por Jesus. Porque com toda a autoridade que aquele homem tinha, conhecimento da lei, mesmo assim ele percebeu que o coração dele ainda almejava algo. Que homem é esse que a nação toda fala, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que anda sobre o mar? Até o vento e o mar lhe obedecem, que ressuscita mortos. Que homem é esse? Nicodemos conhecia a letra, as regras, os costumes, mas ainda não conhecia o principal. Ele não conhecia Jesus de Nazaré. Irmãos, uma boa parte das pessoas que eu evangelizo, estou falando por experiência pessoal, a maioria das pessoas, elas falam que já seguem alguma religião. É por isso que eu gosto de usar o texto de João 3. Eu digo, bem, eu conheço também um homem na Bíblia que ele era mais crente do que eu e você. E eu leio a passagem de Nicodemos. Digo, esse homem aqui, ele era irrepreensível. Ele tinha tudo para chegar e dizer assim, eu não preciso aceitar Jesus. Quem é mais crente do que esse camarada aqui? A maioria das pessoas. Esse ano, mês passado, de manhã cedo, eu fui na casa de um senhor de idade, tinha feito um negócio com ele, não deu certo, e eu fui lá pegar o dinheiro de volta. 87 anos. Chegando lá, ele extremamente religioso, ele, a sua família. Você chega na casa dele, na sala, é aquele monte de altar, aquela monte de coisa assim, sabe que, você sabe como é que é. E ele se sentou, digo, hoje eu sei que eu vim com uma outra missão aqui também. Ele se assentou do meu lado e tudo mais, e conversa vai, conversa bem, vem. Ele falou, pastor Bená, eu só sabia que eu estou com a minha sepultura pronta lá no cemitério, do lado da minha esposa, que já foi. Eu disse, eu já tinha ouvido falar. Pois é, eu estou preparado para morrer. Eu falei, será? Eu estou com 87 anos. Eu digo, mas, e depois que o senhor morrer e partir, você vai para onde? Para o céu ou inferno? Aí ele falou, ainda não tinha pensado nisso. Então, eu vou compartilhar um texto aqui com o senhor. Compartilhei a palavra de Deus. Ele, no final, ele tirou todas as dúvidas que ele tinha. Ele falou assim, pastor, estou com 87 anos, eu moro aqui nessa casa, já vai fazer, tem mais de 40 anos, eu fui um dos primeiros moradores daqui. Ele mora lá perto do Borba. Ele falou assim, só 3 pessoas pararam na minha casa para conversar desse assunto que nós estamos conversando. E só você me falou dessa forma. Ou seja, o camarada com 87 anos, irmão, já vai fazer 90. Religioso. Praticante, um religioso, ele é praticante. Não conhecia Jesus e não sabia para onde ia. É por isso que a religiosidade, ela mata. Ela mata. Isso é terrível. Grande parte das pessoas vão te dizer que elas frequentam alguma igreja. Você que veio aqui nesta noite, você está na mesma posição que Nicodemos. Você veio falar com Jesus. Jesus está aqui nesse lugar.
e Jesus está falando contigo. O interessante é que é no final da mensagem que você vai decidir se você vai querer nascer de novo ou não. Eu também percebo algo ali interessante, irmão, na conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus, de maneira nenhuma, força a barra com Nicodemos. Ele conversa de boa com Nicodemos, planando ali o plano de salvação. Jesus mostrou o plano de salvação e disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, a decisão de aceitar a Cristo, ele estava nas mãos de Nicodemos. Aí você diz assim: pastor, eu frequento já uma igreja há muitos anos. Ah, pastor, a minha avó era crente, a minha mãe era crente, eu também sou um rato de igreja, eu frequento muito a igreja. Mas talvez você nunca nasceu de novo, irmão. Outros falam assim: ah, pastor, eu não vou para a igreja, mas em casa eu leio a Bíblia, eu oro, faço minhas orações e tá de boa. Amém, continue fazendo. Outros pegam e falam assim: olha, pastor, eu não leio a Bíblia, eu não frequento igreja, mas também não oro, mas eu ajudo muitas pessoas, olha, eu faço muito boa ação, faço muito boa obra. Olha, aqui na cidade, talvez só o Chechel para ganhar de mim, né? Que o Chechel gosta de fazer os anúncios, né, para ajudar o pessoal e tal, né? Olha lá, talvez o Chechel ganha de mim, né? E né, eu estou perto da Madre Teresa de Calcutá, né? Eu vou para o céu, porque afinal de contas eu faço muito boa obra. Quantas milhares de pessoas não falam isso, irmãos? A verdade é que no texto é que nada disso compra a nossa salvação. Efésios 2:8, para você que nos visita nessa noite, é um texto muito claro. Porque as nossas obras não compram. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora que o cinto aperta. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque já fomos criados por Ele, para boas obras, quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ponto final. Isaías 64:6. Que é falado? Mas todos nós somos como um imundo. Toda a nossa justiça, em outras traduções fala, nossas boas obras, são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como as folhas, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A verdade, não me interprete mal, Deus não está te desestimulando a fazer o bem. Não é isso. Pelo contrário, continue praticando, fazendo boas obras. Porém, o que o Senhor está nos ensinando é que essas boas obras, elas não podem comprar a minha salvação. Porque, afinal de contas, para que Jesus Cristo daria a vida por nós? Para que Jesus Cristo viria ao mundo, se só minhas boas obras já comprariam a salvação? Como diz o nosso apóstolo Hélio, as boas obras, eu sou salvo para fazer boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. É diferente. Que até mesmo você não pode comprar a sua salvação através das boas obras. Então vem uma pergunta, você pode perguntar: mas e aí, pastor, o que eu faço para entrar no reino de Deus, para nascer de novo? Aí é que entra o Evangelho de João 1:11. Para nascer de novo, para entrar no reino de Deus, Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Volta, 12. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Por quê? Todos acreditavam que Jesus Cristo viria de uma outra forma. O rei de Israel, filho de Deus, vindo numa manjedoura, nascendo numa manjedoura. Eu conheço Jesus, eu conheço o pai dele, Maria, eu conheço a mãe Maria, o pai José. Jesus era o filho do carpinteiro. Quantas vezes eu não vi Jesus ajudando o pai dele a construir o telhado de uma casa, colocar uma porta numa casa. Eu conheço os irmãos de Jesus, eu conheço a família de Jesus. Eis o problema. As pessoas, elas não conseguiram ver Jesus como o rei, o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Os judeus, Jesus veio primeiramente para os judeus, só que os judeus o rejeitaram. Rejeitaram. Eu não quero Jesus, nós vamos aguardar um outro Messias. Estão aguardando até hoje. Olha que coisa linda. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Existe uma mentira aí fora, que diz o seguinte: todos nós somos filhos de Deus. É talvez uma das maiores mentiras que o diabo já semeou aí fora. Ora, se todos nós somos filhos de Deus, então, para que Jesus Cristo veio a esse mundo? Se todos nós somos filhos de Deus, para que aceitar Jesus no nosso coração? A verdade é que todos nós somos criatura de Deus. Deus nos criou, mas Ele não é pai de todos nós. Para se tornar pai, nós temos que receber o seu Filho Jesus. É por isso que tem a expressão, quer aceitar Jesus? É bíblico. João 1, 11, 12. Tem que receber a Cristo no seu coração. Para nascer de novo, eu tenho que receber Jesus. Muitas pessoas vêm para a igreja, acompanham, é o esposo que acompanha a esposa, que ainda não se converteu, é o esposo, é a esposa que tem um esposo crente, acompanha aqui na igreja, mas ainda não se converteu, é os filhos que estão acostumados a vir para a igreja, por causa da fé dos pais, mas ainda não se converteram. Tome muito cuidado. Você está adiando, tem gente que fala, não, deixa eu ficar um pouquinho mais velho, deixa eu curtir um pouco mais. Muito cuidado. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, e você, varão, se você não tiver nascido de novo, a tua esposa subir, não vai querer agarrar no calcanhar dela. Ainda mais, pastor, se tiver feito uma raiva, né? Que aí ela vai subir, vai só dar uma... Digo, opa, até aqui esse traste está me seguindo, né? Opa, né? Deixa eu dar uma... Fica aí na terra, raça de víbora, né? Irmão, para subir, você não vai agarrar no calcanhar da mãe, não. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. A não ser que nascer de novo. Isso é sério. Muito sério. E Deus quer falar com você hoje. Tem um outro ponto importante. Tem um outro lado também. É de quando nós, dentro da igreja, vamos tendo as práticas dos fariseus. Uma das coisas que o fariseu era, irmão, era muito crítico. Crítico. Um fariseu olhar para Jesus, ele não conseguia ver nada bom em Jesus. Até a gente tocou no assunto do sábado. Até para ser curado no sábado,
Jesus curando as pessoas no sábado, e falou, olha rapaz, tu está transgredindo a lei, tu vai ser julgado, porque você está curando no sábado. E Jesus Cristo ficava olhando, porque eles eram muito religiosos, eles não olhavam o benefício da vida do ser humano, eles olhavam ali com olhar de crítica, né? Eles olhavam para a letra e queriam condenar as pessoas através da letra. Então, quando a gente dentro da igreja, irmão, é muito crítico, só olha as coisas com crítica, né? Você não consegue ver coisa boa. Por exemplo, você olha uma loura dos olhos engateado, aí o Gerson vai olhar e vai dizer assim, é só uma ilustração, tá, irmã? A esposa. Vai dizer assim, ô mulher de olhos lindos, né? Aí o crítico, o fariseu, ele olha e fala assim, olha, tem uma remela aí no cantinho do teu olho, entendeu? Porque o crítico é terrível. O crítico, ele não consegue ver coisa boa. Ele só vê coisa torta, só vê coisa errada. Ele só vê coisa negativa, e por isso que ele é negativo. Eu tenho dó de quem anda com crítico, com pessoas assim. Se tornam iguais. O apóstolo Paulo já dizia, as más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe, irmãos, qual é a igreja? Já é outra parte da mensagem, que mais cresce no Brasil? Fala aí. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Wesleyana, Madureira, Batista, Mundial. Qualquer igreja que você falar aí vai estar errado. A igreja que mais cresce no Brasil, Deus tem misericórdia de nunca me colocar nesse lugar, é os desigrejados. Você sabe o que é desigrejado hoje? É o camarada que ele não vem mais para a igreja e está lá em casa, está na sua casa. Ele não vem mais para a igreja, ele diz que vai sair para ir para uma outra igreja, e a verdade ele fica tipo macaco, né? Visitando uma, visitando outra, visita uma, visita outra. Ele não é membro de igreja nenhuma, aí ele consegue um líder na rede social e se torna um seguidor. Aí aquele camarada, ele não vem para a igreja, aí você pergunta dele, irmão João, você não está indo mais para a igreja? Não, irmão, eu estou visitando ali uma igreja tal. Mentira. Ele não está indo para a sua, está mentindo, está dizendo que está visitando, está seguindo alguém desviado na rede social, alguém que concorda com a ideia dele, e ele está desviado, literalmente desviado, afastado dos caminhos de Deus, e ele tem argumento para dizer que não, eu estou acompanhando sim, eu estou indo para a igreja sim. Você conhece alguém, irmão, aí? Todo mundo vai levantar a mão. É porque a igreja que mais cresce é dos desigrejados. Diga misericórdia. Eu queria trazer uma planta aqui, para a hora que você falar com o desigrejado, você mostrar. Mas se tiver uma planta lá perto, arranca. Mostra para ele lá. Eu gosto de planta, né? Você fala, tu tá firme, tu tá na bênção, irmão? Tô. Então tá, puxa uma planta ali, pega o galho. Jesus fala que nós temos que estar ligados na videira, que nós somos um corpo, que somos em muitos membros, sim ou não? Puxa esse meu braço aqui e joga aí. Tira um dedo e joga fora. Pastor Zeca, vai viver? Uma planta, quebra um galho, joga hoje, ainda mais que esse sol, não precisa nem chegar no dia seguinte, joga de manhã, irmão, não chega à tarde, o galho está o quê? Está seco, está murcho. Aí o camarada, ele quer te convencer que ele está firme. Eu estou na bênção, irmão, tu está morto. Porque não existe membro sem relacionamento. A unha depende do dedo, o dedo depende da mão, a mão depende do braço, o braço depende do tronco, depende da cabeça. Irmão, assim é a igreja. Nós dependemos um dos outros. Ninguém aqui consegue ser um crente isolado. Eu sou um crente isolado aqui, eu sou muito santo, pastor Vandilson. Eu só vivo isolado aqui. Provérbio 18:1 fala, o isolado ele busca o seu próprio interesse e ele luta contra a verdadeira sabedoria. Essa é a vida do isolado. Interesse próprio. Ele não quer conviver em comunidade para ninguém contrariar as ideias dele. É o isolado. E é terrível, porque o isolado é dali para o inferno.
se não se arrepender. Pessoa isolada, introvertida, né? É até um porco espinho, né? Se você chegar perto, né? Tchum, né? Ele já começa a soltar um... Ninguém chega perto. Farisaísmo. Toda ovelha precisa de pastor. Essa que é a verdade. Se olhar, a ovelha, ela tem um grau de miopia grande. E diz que a ovelha, ela só consegue enxergar 10 metros. Ou seja, daqui ali no Deus Irlei. Só consegue enxergar até ali, ó. Não consegue enxergar além do Deus Irlei. E diz que a ovelha, ela precisa viver em um bando. Por isso que fala assim, bando de crente, né? Porque nós somos ovelha, irmão, diga amém. Bando de crente, né? E ela precisa de um pastor. Opa, ovelha, bando, pastor. Você está vivendo no bando? Diga amém, né? Diga assim, pelo menos profetiza. Você tem um líder, um pastor sobre a sua vida? Amém. Então é isso. Porque coloca uma ovelha aí numa fazenda, 2 dias, sozinha. Talvez no 3º dia você não encontra mais ela. Por quê? O predador já levou. Aí tem crente que quer convencer que ele consegue andar sozinho. Convence outro. Precisamos ter pastor sobre as nossas vidas. O farisaísmo, irmão, o que ele nos torna? Pessoas críticas. Um outro grupo dentro da igreja são os mortos-vivos. Parece até o tema de um filme, né? Mortos-vivos. Mas é a novela da vida real. Camarada, o que é interessante, quando nós somos novos convertidos, você sabia que a salvação tem uma alegria? Projeta aí Salmo 51:12. Eu aprendi isso cedo na minha vida cristã. Decorei esse salmo todinho. Não lembro se tem 24 versículos. Salmista Davi, ele havia pecado contra Betseba e ele faz essa oração de arrependimento. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí prossegue, então ensinarei os pecadores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Aí continua. Então, a vida cristã, por isso que quando nós somos novos convertidos, o camarada é muito alegre, sim ou não? É alegre, porque a salvação, Salmo 51:12, ela tem uma alegria. Sorria, irmão, você está muito sério. A salvação, ela tem uma alegria. Quer ver coisa triste? É quando eu complemento o irmão. Graça e paz, irmão. Com aquela cara assim, né? Meio amassada, né? Paz, né? Como é que tá bom, irmão? Na bênção. Tá nada. Todo para baixo, insosso. Insosso. Irmão, eu bateu o olho, eu tenho essas coisas comigo. Eu já conheço o insosso. Acabou a alegria, irmão. Vem para a igreja porque é obrigado. Porque é obrigado. E quando vem, quando dá vontade. A salvação, ela tem uma alegria. E o pastor Antônio Cirilo, ele fala o seguinte, que o tempo, ele é morte. E de fato, ele é morte. Porque quando uma criança nasce, diz que já com a criança, já nasce as células degenerativas. Ou seja, a criança já nasce morrendo, com 70, 80, 90 anos, em algum momento ela vai morrer. O crente também, ele quando nasce, ele é todo animadinho, né, e tal, né, e quer levar todo mundo para a igreja, isso, aquilo, outro. Pastor, mas está demorando demais chegar domingo. Eu queria ir para o culto. Chega aqui, vai para o encontro com Deus, já acabou, pastor Vanil, só 3 dias. Meu Deus do céu, né? E vem, louva e tal, mas já acabou o louvor tão rápido.
a palavra estava tão bom que deveria continuar mais meia hora. Sim ou não? Oração das 6, o cabo está tinindo, né? Com chuva ou sem chuva, ele vem rasgando o caminho ali, né? Eita, vida alegre, animada. Mas o tempo, diga assim, o tempo é morte. O que é normal? Normal é, às vezes, a gente ir perdendo o ânimo ou ficando desanimado. Às vezes não é que nós somos, eu sempre falo isso, irmãos. Não é que nós somos enjoado, fraco, desanimado, mas as circunstâncias do dia a dia nos tornam ser aquela pessoa. É diferente. Às vezes eu falo para minha esposa, não é que eu sou assim, meu amor, mas é que eu me tornei assim esses dias, né? Porque muita gente está azanando a minha mente, entendeu? Nessa semana. Então, eu não sou assim, você me conhece, mas eu me tornei assim esses dias. Que aí, né? É, pastor Gil me conhece um pouco, né? Ai, vamos mexer com o ser humano é uma bênção, né? E uma frente daqui, outra dali e tal, e um negócio que dá certo, tudo dá errado, e isso, aquilo, outro, e faltou isso, compra isso e tal. E aquele não veio, e até o Pablo levou o crente, não sei para onde. Meu amigo do céu! Ah, Pablo imundo. Até crente levou. Não foi trabalhar na segunda-feira e pá, digo, misericórdia. O negócio não é fácil, olha. Sangue de Jesus tem poder. Mas às vezes a gente não é assim, irmão, mas a gente se torna desse jeito. Porque as lutas, né, do nosso dia a dia. E muitas pessoas, irmãos, que animado para servir a Deus com seus dons espirituais, louvando ao Senhor, dançando na presença do Senhor, pregando na recepção, ali na equipe da segurança, servindo ao Senhor, né, de diversas formas ali na chácara. A gente começa liderando célula, né? A gente começa tão alegre, tão animado, mas com o passar do tempo, o normal é a gente ir morrendo, ficando desanimado. Então, aí, se a gente não vigiar, irmão, entra aquele espírito de fariseu em nós. Aí já viu. Ah, por que tu não vai na igreja? Aí ele começa a apontar o dedo a um monte de gente, assim, que ele acha que está errado, está em falha, isso, aquilo, outro, e ele está certinho. Fariseu. Pronto, o cristianismo virou o farisaísmo. Não, eu estou bem aqui do jeito que eu estou. E vai falando. Como é difícil. Eu oro a Deus. Deus não me permita chegar nesse ponto, nesse nível. Fariseu. E aí as pessoas, irmão, aí não participam mais de célula, não tem mais um líder. Esses tempos atrás, aí a minha esposa foi conversar com a irmã, com problema sério no relacionamento lá e tal, estava separa, não separa. Eu até falei para ela, tu lembra do tempo que eu falei para ti, uns anos atrás, que esse casamento ia dar problema? Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, demorou, mas deu. Aí ela falou assim, é mesmo, né, amor? Pastor, você está jogando maldição lá no... Não, irmão. Eu observo, eu sou muito observador. Falei assim, uma hora esse negócio vai dar problema aí. Irmão, quem é ativo na igreja, quem se relaciona com as pessoas e tal, aí ela vai viver o outro mundo, ela não consegue viver. Sabe por quê? Porque ela morre. Aprenda isso hoje. Ela morre. E aí, eu falei assim, eu te falei que esse negócio ia dar problema. Ah, é, fulana quer, diga então. Aí vai conversar. Aí, como é que foi lá a conversa? Rapaz, eu nem sei para quem me chamou. Porque a gente vai conversar, a pessoa parece que quer ensinar a gente. Roberta Miranda, mano, vai com Deus. Pastor e tal, e o senhor tá dizendo, tem coisa que é lógica, né, pastor Vandilson? Se você olha assim, irmão, é como 1 mais 1, 2 mais 2, não tem como mudar o resultado. E aí o camarada está como um fariseu, a pessoa está como um fariseu dentro da igreja, faz o que bem entende, vai para o culto quando quer, participa, totalmente descompromissado. Qual é a consequência? Problema no relacionamento, problema na família. E aí tem gente que se assusta. Eu até aprendi com o pastor Renato. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. É de anos e anos, né?
E aí uma hora, aquela rachadura, ela abre. E às vezes não tem mais volta. E às vezes é difícil juntar o leite derramado. Mas nos domingos está aqui. Na célula, tem. E outras pessoas é assim. Elas não têm mais humildade de ser liderada por ninguém. Elas são tão boas, mas tão boa, irmão, tão crente, que ela não consegue mais ser liderada por ninguém. Se você for olhar o exemplo do trigo e do joio, é algo muito tremendo, né? O trigo e o joio, os dois, eles nascem verde, só que o trigo, ele solta uma semente, ele amarela e solta a semente. O joio, ele cresce, continua verde, não solta nenhuma semente. Deu para identificar quem é trigo e quem é joio? Quem é trigo, dá fruto. Diga amém. Quem é joio, é bem parecido com o trigo, mas ele não solta semente, não amarela. Tem um detalhe importante. A raiz do joio diz que ela é grande, ela vai se agarrando com outras plantas que estão ao redor dela. E aí quando você arranca o joio, olha só, quando arranca o joio, a raiz dela é agarrada, sabe o que sai junto? Às vezes o trigo e uma outra planta que estiver perto dela. Você já viu isso? O joio saindo e arrancando junto o trigo. Misericórdia. Você já sabe, irmão, para orientar as pessoas. Tu quer sair, joio? Tu vai sair, mas tu vai sair sozinho. Você não vai levar o trigo com você. Vá sozinho. Você não obedece mais ninguém mais é teu líder, ninguém presta, ninguém é bom, vai só você. Sabe por quê? Porque o joio, ele quer lascar o trigo. O joio não produz, não é crente, mas ele quer lascar o crente. Você já sabe, irmão. Diga amém. E tem outro detalhe do joio, essa eu aprendi com o apóstolo. Diz que quando o vento bate na plantação do trigo, diz que o trigo ele se abaixa. Mas o joio, ele permanece teso, em pé. Ele não se abaixa, não se curva. Eu sei que isso não existe aqui nessa igreja aqui em Humaitá, né? O irmão, né? Queixinho empinado, né? Faz. Né? O irmão queixinho empinado, né? Quem é teu líder? Líder? Meu líder é Jesus, né? Igual o pastor. Mano, quando o cara fala assim, meu líder é Jesus, é problema, cara. Meu líder é Deus, né? Cara, foge desse aí, corre, entendeu? É o camarada que não se submete, ele não respeita ninguém. Toma cuidado, se tu ficar pela frente dele, tu vai pagar o pato. Fariseu, irmão. Olha só, entre tantos fariseus, existiu Nicodemos, né? Aquele camarada que reconheceu. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse homem tão notável. Eu quero conhecer o Salvador. Assim como Nicodemos, você também pode nascer de novo hoje. E você que está afastado dos caminhos de Deus, você que se enquadrou nessa mensagem, eu quero te convidar para você vir aqui na frente e se reconciliar com o Senhor. Tem pessoas, irmãos, eu sei o que eu vivo, e você sabe o que você vive. Talvez você já estava vivendo uma vida longe dos caminhos de Deus, mesmo vindo para a igreja. Mas o Senhor, Ele quer te alcançar nessa noite. Assim como Jesus não forçou a barra com Nicodemos, Ele deixou Nicodemos decidir. Mesma coisa Ele está fazendo com você hoje. O texto não vai relatar que Nicodemos converteu, mas lá no final do Evangelho de João, quando Jesus Cristo é crucificado,
E aí José de Arimateia, junto com Nicodemos, ele pede o corpo de Jesus para sepultar. Ele cuidou até do corpo de Jesus depois de morto. Então, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. E se a palavra de Deus falou ao teu coração nessa noite, eu quero convidar você para nascer de novo, a aceitar Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra de salvação, de reconciliação, e o Senhor falou ao teu coração.